Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz de Cristo. Shalom. Bom dia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura da Bíblia toda em 365 dias, nenhum dia do ano sem Bíblia. Glória a Jesus. Chegamos aqui ao nosso quinto dia. Glória a Deus, dia 5 de janeiro, quinto dia, e vamos seguindo aí, né? Hoje a gente vai ler aqui de Gênesis 13 até o 15. Ontem a gente parou no 12, quando Deus chamou Abrão, sempre a gente confunde, né? Deus chamou Abrão, e vamos até o 15, amém? Então vamos fazer a nossa oração aqui, começarmos, como eu disse, tenho repetido, é bem rápido, então não é para ser uma live cansativa, é para a gente fazer aqui mesmo a leitura, 15 minutinhos aqui com o Senhor, com a palavra de Deus. Já quero pedir para você compartilhar aí com o máximo de pessoas aí que você puder, para que o reino de Deus seja expandido e corações sejam alcançados. Amém, Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na casa do Senhor, te louvando, te engrandecendo, Deus. Obrigado pela misericórdia, a graça do Senhor, teu amor e a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que vidas sejam alcançadas por essa live, por esta mensagem, e que corações sejam quebrantados, transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Gênesis 13. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos, e olha para o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A gente vê aqui essa questão
né, Abrão e Ló, essa escolha, né? Ló olhou com os olhos naturais e viu ali que era tudo belo. E Abraão olhou com o espiritual e disse: eu vou, aonde eu for, o Senhor vai me abençoar. E a gente viu o final aí, né? Como que aconteceu ali com onde que Ló escolheu e o que aconteceu com Abraão, né? Como que ele foi muito abençoado. 14, capítulo 14, Gênesis 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedarlaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedarlaomé e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Astarote, Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Safé, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o Eteu, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, e ele os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló e a seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois de voltar de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei-me minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca os varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. A gente está vendo aqui essa dependência que Abraão mostra, né? Essa dependência de Deus sempre. Ele
nos mostra aqui, né? Ele diz ali, olha, não vou pegar nada para não dizer que você me enriqueceu, né? Quem vai me enriquecer é Deus. E ele, depois de ele buscar Ló ali, que tinha sido levado cativo, então ele dá essa demonstração de confiança em Deus. Capítulo 15, então, nosso último capítulo de hoje, né? É rapidinho a leitura, 15 minutinhos a gente consegue ler a Bíblia toda em um ano, 15 minutinhos por dia. É uma questão de constância, né? De hábito, de prioridade. Então, coloque algum propósito que te desafie para você ler. Eu falei ontem na igreja, até eu coloquei o propósito de não comer nada enquanto eu não fizer a leitura do dia, que é a leitura do cronograma. Então isso vai me desafiar a colocar a palavra como prioridade, né? Realmente vai ser, como desafio que nós estamos fazendo em um dia do ano, inegociável a leitura da Bíblia. Então coloca algum desafio, né? Outro desafio também, outro propósito também é não acessar redes sociais se tiver com algum cronograma de leitura atrasada, alguma leitura atrasada. Então tudo isso vai nos motivando, mas vai nos domando, né? Vai nos domando a ter esse hábito, essa rotina, e aí a gente vai colocando, tendo mais prioridades, e daqui a pouco vira um hábito e você nem precisa mais de propósito, porque aquilo já faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, já é um hábito, ali já se torna inegociável. Então vamos lá, capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: Eis que não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse ele: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Só uma pausa aqui, essa profecia aconteceu quando o povo foi para o Egito, né? Ficaram ali 400 anos no Egito. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Foi o que aconteceu, né? E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates,
e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Então, concluímos aqui mais um dia de leitura, nosso quinto dia, glória a Deus, chegando aí a metade de Gênesis, chegando para a segunda parte de Gênesis, né? E tem sido uma bênção essa leitura. Eu quero convidar você que ainda não, talvez está assistindo agora e não está desde o início, assiste as lives anteriores aí e vamos com a gente até o dia 31 de dezembro. Amém? Deus abençoe. Então fique aí na paz de Jesus e vamos seguindo. Fiquem com Deus e até amanhã.